Olá, quarto ano, tudo bem? Bom, então hoje é terça-feira, dia da nossa aula de ciências, né? Nós vamos trabalhar com o livro do módulo 2, da página 229 a 233. Então, abrindo o nosso livro, na página 229, nós temos lá o desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares. A sussuarana é um mamífero carnívoro encontrado em várias regiões do Brasil. O desmatamento, a caça ilegal, as queimadas e o atropelamento desses animais nas rodovias têm causado redução na quantidade de indivíduos dessa espécie no Brasil. Então, quer dizer que o número de sussuaranas vem caindo, diminuindo aqui no Brasil. Por quê? Por conta do desmatamento, da caça, das queimadas e até dos atropelamentos. Então, o número 1 diz assim: como você acha que o desmatamento e as queimadas podem estar relacionados à morte de sussuaranas no Brasil? Então, como que a queimada e o desmatamento interferem? Porque essas duas atividades de queimadas e desmatamento, elas destroem o habitat desse animal, né? Tirando assim o seu abrigo, a sua fonte de alimento, né? Então, isso diminui o número de sussuaranas. Número 2. Observe novamente a cadeia alimentar da página 222. O que pode acontecer com essa cadeia caso a sussuarana seja removida do ambiente? Então, vamos lá para a página 222. Nós temos a cadeia alimentar, né? O capim, o preá e a sussuarana. Se não existisse a sussuarana aqui nessa cadeia alimentar, o que iria acontecer? Iria aumentar o número de preás, não é verdade? Os preás, então, não iam ser presa da sussuarana e, com isso, a sua população iria aumentar, havendo o quê? Acontecendo o quê? Um desequilíbrio nessa cadeia alimentar, certo? Voltando. Cada integrante de uma cadeia alimentar desempenha um importante papel nas relações alimentares. Por isso, a alteração na quantidade de integrantes de uma cadeia pode resultar em desequilíbrio das relações alimentares entre os seres vivos envolvidos. O desequilíbrio nas cadeias alimentares pode ser causado por diferentes fatores, entre eles algumas atividades humanas, como o quê? A queimada e o desmatamento. O desmatamento, as queimadas, a caça e a poluição do ambiente destrói o habitat e interferem na disponibilidade de alimento e de abrigo. Como resultado, muitos seres vivos morrem ou se deslocam para outras áreas, por exemplo, as cidades, né? A introdução de espécies exóticas e a retirada de espécies de determinado ambiente também podem resultar em desequilíbrio das cadeias alimentares. Esse desequilíbrio, por sua vez, pode provocar a redução da população de algumas espécies e até mesmo a sua extinção. Página 230. Relações ecológicas entre os seres vivos. Então, quer dizer que os seres vivos interagem uns com os outros apenas por meio da alimentação? Ótimo, estou com fome, preciso interagir com um sanduíche. Engraçadinho, os seres vivos podem se relacionar uns com os outros de diferentes maneiras, não apenas pela alimentação. Além das relações alimentares, os seres vivos podem interagir uns com os outros para obter território, abrigo, proteção ou para se reproduzir. Essas relações, chamadas ecológicas, podem ocorrer entre os seres vivos de uma mesma espécie e entre seres vivos de espécies diferentes. Veja a seguir. Então, sociedade. Vamos ler ali. Na sociedade, os seres vivos de uma mesma espécie trabalham de maneira cooperativa para benefício de todos. Nesse tipo de relação, pode haver divisão de tarefas entre os integrantes da sociedade.
Nas colmeias, por exemplo, existem abelhas responsáveis por cuidar dos ovos, outras para proteger a colmeia e as que trabalham na produção do mel. Então, a vida aqui em sociedade, né? Então, um exemplo das abelhas, cada um tem a sua função, né? Isso acontece também com as formigas, né? Cada uma tem um papel ali. Então, sociedade. Competição. A competição pode ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie e entre indivíduos de espécies diferentes. Os seres vivos envolvidos podem competir por alimento, abrigo e território. No caso de indivíduos da mesma espécie, ocorre também a competição para parceiros para a reprodução. De modo geral, a competição resulta em prejuízos para todos os envolvidos na relação. Isso porque até o que vence a competição pode ser machucado ou desgastado dessa interação. Então, nós temos os animais brigando ali. Eles podem ser seres de uma mesma espécie ou de espécies diferentes, lutando pelo seu habitat, por um alimento. Então, competição, tá? Você acha que as plantas competem umas com as outras? Será? Sim, né? Elas competem para ter acesso à luz solar, à água e até por um espaço, por exemplo, tá? Predação. A predação, em geral, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de interação, um indivíduo chamado predador alimenta-se de outro ser vivo chamado presa. Assim, o predador é beneficiado com a energia e os nutrientes, e a presa é prejudicada, podendo inclusive morrer. Então, ali nós temos a foto da leoa carregando sua presa. Nesse tipo de predação, um dos seres vivos envolvidos, no caso a presa que ela está carregando, foi morto, né? Então, prejudicou. O panda se alimenta de bambu. Nesse tipo de predação, o animal consome apenas partes da planta. Por isso, geralmente, ela não morre. Por quê? Porque ele vai comer lá só a folhinha do bambu, né? Então, a planta não vai morrer. Nós podemos citar como predação também as plantas carnívoras, que se alimentam do quê? De insetos, né? Para retirar os nutrientes que elas precisam, certo? Parasitismo. O parasitismo ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de relação, um indivíduo chamado parasita é beneficiado e obtém energia e nutrientes de outro ser vivo envolvido. O ser vivo parasitado é prejudicado, mas dificilmente é morto pelo parasita. Então, o nosso livro citou o exemplo do piolho, né? Um exemplo de parasita. Piolhos parasitando cabelos humanos. O piolho se alimenta do sangue do ser humano. Nós podemos citar aqui também como parasitismo a lombriga. A lombriga, ela vive no intestino humano, né? E a lombriga, ela absorve os nutrientes lá do ser humano para poder sobreviver, certo? Então, a lombriga também entra em parasitismo. Inquilinismo. No inquilinismo, um indivíduo vive sobre outro ser vivo ou dentro dele. Esse tipo de relação ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, em que um deles é beneficiado sem causar prejuízos ao outro ser vivo. Então, a bromélia, né? Bromélias sobre uma planta. Nesse caso, as bromélias utilizam a árvore apenas como suporte para facilitar o acesso à luz solar. Então, a bromélia, exemplo de inquilinismo, tá? Você acha que as plantas podem ser parasitas? Podem, né? Nós vimos lá o exemplo do cipó-chumbo. Lembram que ele ficava em outras plantas para retirar os nutrientes que ele precisava para sobreviver, né? Então, pode sim. Página 232, nós temos a atividade que vocês vão fazer aí, tá? Eu vou ler para vocês, vou explicar e vocês vão fazer. Número 1. Escreva o tipo de relação ecológica que ocorre entre os seres vivos
em cada uma das situações, utilizando as palavras abaixo. Então, vocês vão ver aqui, ó. Vocês vão preencher com parasitismo, predação, sociedade e competição. Vocês vão ter que ler a letrinha A e ver em qual deles ela se encaixa, tá? A, B, C e D, tá? Então, essa atividade vocês vão fazer aí. Página 233, nós temos um resumo do conteúdo desse capítulo. Vocês podem ler e assim estar revisando, certo? Bom, então essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Até daqui a pouco, já volto com o próximo vídeo. Até mais!